Olá, eu vou apresentar o trabalho que tem como título Discurso de ódio às divas pop, a reiterização do anormal por influenciadores digitais. Esse trabalho é de minha autoria, né, Marília Gaio Menezes Batista, juntamente com meu orientador, André Luiz Maranhão de Souza Leão. Esse trabalho ele foi desenvolvido a partir de incentivos do CNPq e ele foi desenvolvido dentro do programa de pós-graduação em administração e também dentro do nosso grupo de pesquisa que é o Acafãs. Então, os influenciadores digitais, eles se apropriam de informações sobre as divas pop e aí criam esses conteúdos de fofoca, de notícias, e esses conteúdos eles são entendidos por nós como paratextos. Muitas vezes essas notícias elas evidenciam um discurso de ódio que é direcionado a essas divas pop. Nesse sentido, a gente argumenta que o ataque que é feito em direção às divas pop se apresenta como uma reiterização do anormal. E para isso a gente se apropria na ideia de poder disciplinar de Foucault, que diz que existem padrões de comportamentos institucionalizados como normais, e na medida em que a gente se afasta desses padrões, a gente se torna, então, anormais, né? Nesse sentido, a gente buscou entender como influenciadores digitais brasileiros paratextualizam a normalização de divas pop. Celebrização de influenciadores digitais. O influenciador digital é um termo, que é dado ao conjunto de pessoas como blogueiros, instagramers, youtubers, etc. Essas pessoas fazem do ambiente online seu ambiente de trabalho. Eles estão envolvidos em uma fama que nasce na internet, são considerados microcelebridades e formadores de opinião confiável. Haters de divas pop. As divas pop, elas são representatividades femininas do gênero musical pop, né? Elas são dotadas de carisma, glamour, elas evocam sua feminilidade através de seus shows, videoclipes. Elas são tidas como modelos de comportamento, são muitas vezes ativistas e expressam suas ideologias através de suas performances. Observando então que existe uma tendência de aumento de novas possibilidades de interação do consumidor com objetos midiáticos da indústria do entretenimento, no caso aqui as divas pop, a gente vê que se evidencia de forma mais forte o discurso de ódio. E o discurso de ódio, ele é feito para as divas pop a partir do momento em que elas têm sua privacidade violada, têm seus nudes vazados, recebem comentários ofensivos, são vítimas de racismo na rede e também sofrem com preconceito contra a comunidade LGBTQIAP+. Para textos, observou-se que os objetos da indústria de entretenimento eles seriam diferentes dos produtos e serviços que a gente comumente conhece no marketing, né? E aí esses objetos de entretenimento, eles foram classificados como textos, porque assim como os textos literários, eles demandam certa significação e envolvimento do seu leitor, do seu consumidor, para que se exista uma experiência completa de consumo. Por ser um texto, esses objetos da indústria de entretenimento, eles também são passíveis de paratextos, assim como os textos literários. Esses paratextos são conteúdos complementares que ajudam a dar sentido e encaminham o consumidor a consumir aquele objeto. Nesse caso, a gente está trabalhando com o paratexto, que é notícias das divas pop. Entre o normal e o anormal. Então, a gente parte da ideia de poder disciplinar de Foucault
onde ele diz que existem um conjunto de comportamentos padrões que definem o que é normal e o que é anormal na sociedade. E aquelas pessoas que estão fora desse padrão de normalidade são consideradas anormais e passam a ser colocadas em situações de coerção, de punição e até de exclusão social. No caso das divas pop, que estão fora do padrão de normalidade, elas são consideradas anormais e sofrem essa coerção, essa punição, através de um discurso de ódio. Procedimentos metodológicos. Essa pesquisa ela tem um caráter qualitativo, ela tem uma orientação semi-indutiva, segue uma perspectiva paradigmática pós-estruturalista e foi desenvolvida por meio da ADF, da Análise de Discurso Foucaultiana. Apresentação dos resultados. Então, o processo da análise, possibilitou que a gente identificasse duas formações discursivas, que são proteção do brilho e preço do brilho. Quando a gente fala sobre proteção do brilho, a gente está evocando o discurso que é feito pelos influenciadores e pelos fãs que protegem, que dão apoio, que defendem as divas pop na medida que elas são atacadas por esse discurso de ódio. E a outra formação discursiva, que é o preço do brilho, ela evidencia o lado negativo de ser uma diva pop, de estar sendo sempre atacada, de estar sendo sempre julgada a partir desse discurso de ódio. Retornando então à literatura, a gente percebe uma normalização de corpos femininos. Para isso, a gente se apropria de Butler, na medida em que ela evoca Foucault e Nietzsche, para destacar que o corpo é usado como uma página em branco. E esse corpo ele é construído e moldado a partir de padrões socioculturais que vão ditar como ele deve se comportar, como ele deve aparecer, como ele deve ser mostrado na sociedade. E é isso que acontece com os corpos femininos das divas. E aí, essa categorização desses corpos, ela é feita com base no sexo das divas. No caso, as divas são mulheres, representatividades femininas, e elas devem atender a esses padrões que são impostos socialmente a elas. Concluímos então, que os influenciadores digitais, eles paratextualizam a normalização dessas divas, apresentando sua oposição a isto, de maneira que as divas vão de encontro às pressões e cobranças realizadas a elas, demonstrando que, embora exista uma forte normalização por meio de um processo de reiterização em cima de seus corpos, as divas se opõem a segui-lo e assim se tornam anormais. E aqui são algumas das referências utilizadas na pesquisa. Obrigada por assistirem à apresentação.